Olá amigos, hoje eu falarei com vocês um pouco sobre um tema bastante importante, principalmente nos últimos dias, em que nós estamos tendo bastante casos no nossa mídia e até mesmo nossa procura diária nos nossos hospitais e mesmo nos consultórios. A ocorrência do infarto agudo do miocárdio em adultos jovens, que fundamentalmente teve um incremento no pós-Covid, até porque muitos desses pacientes que evoluem com infarto apresentaram lesões endoteliais, ou seja, dentro dos vasos em alguns territórios nobres, um deles o caso das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração. A partir desse momento, pós-Covid principalmente, começamos a detectar um número acentuado de casos muito precoces mesmo, pacientes aí abaixo até dos 30 anos com ocorrência de infarto agudo do miocárdio, alguns deles de caráter fatal, muitos deles não sobrevivendo, ou aqueles que têm um suporte à vida em tempo hábil acabaram sobrevivendo, mas com lesões até bastante grandes e que deixaram sequelas, principalmente na parede miocárdica, que acaba realmente tendo um prejuízo e uma diminuição de sua capacidade funcional. Então, falar sobre isso é importante, até porque muitos pacientes que, a princípio, referem dores torácicas, devem ser lembrados a possibilidade de terem desenvolvido uma doença coronariana. E no inquérito, às vezes do médico, não só do cardiologista, mas mesmo até de um clínico geral, questionar se esse paciente teve Covid e se a partir daí a gente deve fazer uma investigação subsequente para avaliar esse paciente. Independente da ocorrência propriamente do infarto agudo do miocárdio, nós podemos ter um quadro de doença coronariana prévia à ocorrência do infarto. Então, dessa maneira, se diagnosticarmos isso em tempo, podemos abortar a evolução muitas vezes fatal desse paciente e acabar, obviamente, melhorando também a sua sobrevida ou mesmo a possibilidade aí de, nos casos que não evoluem com infarto, a gente já tratá-los em tempo e também melhorar a qualidade de vida funcional do coração. Então eu falei um pouquinho sobre essa situação que nós estamos tendo um número frequente na nossa sociedade. Não é incomum a gente estar ouvindo, inclusive nas mídias de vários municípios, a ocorrência que chama muita atenção até da idade de um determinado indivíduo que infarta e obviamente é desse grupo principalmente. Existem ainda outros fatores, que não a Covid, que também cursam com a facilitação para a ocorrência desse infarto agudo do miocárdio. Sobremaneira agora nessa época do ano, na época do inverno, em que você tem algumas situações que realmente favorecem, que é o caso da hipertensão arterial, sobremaneira aquela hipertensão de difícil controle e que muitas vezes o indivíduo não bem medicado pode evoluir com quadro coronariano, incluindo o infarto agudo do miocárdio. Então eu lembrei aqui umas situações bastante importantes para vocês e a gente vai esmiuçar mais esse tema aí no decorrer dos próximos programas. Um abraço a todos.